911, where is the emergency? I can't even think of the address right now. Okay, ma'am, listen to me. Take a deep breath. What's going on there? She's not answering. Can you tell me if she's breathing or not? No, she's not. Harry, please. Please, Harry. Ele tomou banho na casa dela, lavou a própria roupa na máquina dela, fez comida na cozinha dela. E quando a perícia finalmente testou o DNA encontrado na cena do crime, o primeiro resultado apontou para o irmão da vítima. Só que o verdadeiro assassino nunca tinha saído dali perto. Ele morava a poucas casas de distância e passaria mais de 1 ano cruzando com a polícia sem que ninguém desconfiasse dele. E aí, meu povo, sejam bem-vindos de volta ao Serial Crimes. E se você é novo aqui, esse é o canal onde a gente investiga crimes reais chocantes e mostra com precisão como eles foram ou quase não foram resolvidos. Já aperta o like agora e ative o sininho, porque o caso de hoje tem uma reviravolta que praticamente nenhum documentário conta direito. E antes de continuar, uma pergunta. E se o assassino da sua vizinha morasse a poucas casas da sua? E se por mais de 1 ano vocês tivessem se cruzado na rua quase todos os dias, sem que você soubesse de absolutamente nada? Foi exatamente isso que aconteceu em Union Township, em Nova Jersey. Vem comigo entender como um crime quase perfeito quase saiu impune. E qual foi o detalhe banal que no fim entregou tudo. Na tarde de 17 de novembro de 2010, numa rua tranquila e arborizada de Union Township, uma mulher de 54 anos chamada Diane Zaleski voltava para casa. Diane era secretária jurídica aposentada depois de quase 20 anos de carreira. Não tinha filhos, nem um relacionamento fixo, mas tinha uma vida social ativa, uma família muito presente e, segundo quem a conhecia, um jeito generoso de tratar as pessoas ao redor. Ela morava sozinha em uma casa na Laurana Road, uma casa que na época estava até passando por uma pequena reforma. No dia seguinte, 18 de novembro, Diane tinha um compromisso marcado. Ela não apareceu, não atendeu ligações, não respondeu mensagens. E isso não era normal para ela. Preocupados, os pais idosos de Diane foram até a casa da filha para ver o que estava acontecendo. Eles bateram, mas ninguém respondeu. A porta estava destrancada e foi aí que a vida daquela família mudou para sempre. Assim que entraram, os dois se depararam com sangue, muito sangue espalhado pela entrada da casa. Em pânico, eles ligaram para a emergência. Quando a polícia chegou, o que encontrou foi ainda pior do que a ligação sugeria. Um rastro de sangue que saía da entrada da casa e seguia até a escada do porão. E lá embaixo, no fim dessa escada, estava o corpo de Diane. Ela havia sido esfaqueada repetidamente. Segundo o departamento de polícia de Union County, o investigador que chegou à cena disse anos depois algo que resume o nível de violência daquele crime. Ele nunca tinha visto tanto trauma no corpo de uma única pessoa. E é aqui que o caso começa a ficar estranho. Normalmente, quem comete um assassinato quer sair da cena o mais rápido possível. Mas não foi isso que aconteceu na casa de Diane. Os investigadores perceberam rapidamente que o assassino tinha ficado ali por horas depois do crime, limpando, se movimentando pela casa, tentando apagar cada vestígio possível. Havia resíduos de pó de extintor de incêndio espalhado pelo chão, provavelmente usado para tentar destruir digitais e vestígios biológicos. Objetos pessoais de Diane, como a carteira dela, o controle remoto da televisão, foram encontrados dentro da pia da cozinha, submersos em água com sabão. O corpo dela no porão tinha sido limpo com produtos químicos. Diane estava parcialmente vestida e uma peça de roupa íntima foi encontrada perto da cabeça dela, o que levou os investigadores a suspeitar de violência sexual. Mas a limpeza tinha sido tão bem feita que o exame do corpo não conseguia confirmar aquilo com certeza.
A autópsia revelou que Diane morreu de dezenas de golpes contundentes e cortantes na cabeça e no pescoço, mais de 44 lesões e hematomas ao todo, muitos deles nos braços, sinais claros de que ela lutou pela vida até o fim. E havia mais. Alguém tinha usado o computador de Diane depois da morte dela, assistido pornografia, e tentado comprar aparelhos eletrônicos caros usando o cartão de crédito dela, pedindo que fossem entregues na própria casa da Diane. As compras não foram concluídas, mas o detalhe era assustador. Quem fez isso não tinha medo nenhum de voltar àquele endereço depois. Não havia sinais de arrombamento, ou seja, Diane conhecia a pessoa que a matou. Ela mesma abriu a porta. Então os investigadores começaram a mapear os homens na vida de Diane. E rapidamente um nome chamou a atenção. Um homem que ela conhecia havia quase 20 anos, de nome Mike Purnell, que em algum momento do relacionamento deles havia até pedido a mão dela em casamento ao pai de Diane. Só que quando a polícia o procurou pela primeira vez, ele negou até conhecer a própria Diane. E aí veio a primeira bandeira vermelha. Descobriram que Mike Purnell nem era o nome verdadeiro dele e que ele tinha um histórico de violência contra uma ex-companheira, que havia inclusive pedido uma medida protetiva contra ele. E, diante disso tudo, era natural suspeitar. Então, Purnell, ele foi chamado outra vez, negou novamente conhecer a Diane e não conseguiu comprovar onde estava na noite do crime. Mas ele aceitou fazer o teste de DNA e o resultado não bateu com o sangue encontrado lá na cena. A investigação, com base nesse exame, o descartou como suspeito. E foi então que veio a reviravolta que ninguém esperava. A roupa íntima encontrada perto da cabeça da Diane foi enviada para o teste de DNA. E o resultado apontou para o sêmen do próprio irmão dela, Ron. Imagina o nível de choque disso, tanto para a polícia quanto para a própria família. O Ron foi chamado para depor e, segundo relatos das autoridades, ficou visivelmente abalado sem entender como aquilo ali era possível. Então ele levantou a possibilidade de que Diane costumava lavar roupa na casa dele. E foi a esposa de Ron quem trouxe a explicação. Aquela roupa íntima não era de Diane, era dela mesma. As duas cunhadas usavam o mesmo tamanho e o mesmo modelo de peça. Em algum momento, as roupas íntimas tinham se misturado ali na lavanderia. Ron tinha um álibi confirmado pela esposa. E o próprio sangue dele, testado, também não batia com a amostra da cena. E ele foi oficialmente descartado. Com o irmão de Diane descartado, a investigação teve que recomeçar praticamente do zero. A polícia acessou o computador de Diane e conseguiu entrar no perfil dela em um site de relacionamentos. Encontraram dezenas de nomes, homens com quem ela havia trocado mensagens, saído em encontros ou apenas conversado. Cada um desses nomes virou um suspeito em potencial. Ao longo do ano seguinte, os detetives conduziram mais de 100 entrevistas e coletaram mais de 80 amostras de DNA. Um por um, todos os homens testados foram eliminados. Nenhum deles batia com o sangue deixado na cena do crime, porque o tempo todo, bem em frente à casa de Diane, morava uma vizinha. E o filho adulto dessa vizinha vivia de forma intermitente no porão da casa da mãe. Ele tinha uma estatura pequena para um homem adulto, o suficiente para a distância ele ser confundido com um adolescente. E Diane, como muita gente no bairro, contratava jovens da vizinhança para fazer pequenos serviços em casa. Daí, gente, durante o levantamento inicial de vizinhos, os investigadores chegaram a conversar com a mãe desse rapaz. Mas naquele momento não havia absolutamente nada que apontasse para o filho dela. Nenhuma pista, nenhum motivo. Então a investigação seguiu por outros caminhos. E o nome dele nunca chegou a entrar na lista de suspeitos. Os meses foram passando e um ano depois do crime, sem nenhuma resposta concreta, a polícia tomou uma decisão estratégica: divulgar novos detalhes do caso para a imprensa na esperança de que alguém em algum lugar reconhecesse alguma coisa. E funcionou. Mas não do jeito que ninguém imaginava. Uma mulher de fora do estado de Nova Jersey
leu uma reportagem sobre o aniversário de 1 ano do assassinato da Daiane. Reportagem que trazia detalhes da cena do crime que nunca tinham sido divulgados publicamente antes. E ao ler aquilo, ela sentiu um arrepio, porque ela tinha um amigo virtual, alguém que ela conhecia havia anos por uma rede social, com quem conversava quase todos os dias, mesmo sem nunca terem se encontrado pessoalmente. E mais de uma vez, esse amigo, ele tinha comentado, em tom preocupado, que a polícia estava atrás dele por causa de um crime em Nova Jersey. Ele já tinha mencionado em conversas detalhes muito específicos, coisas como ter feito uma refeição e lavado roupa dentro da casa da vítima. Detalhes que batiam, palavra por palavra, com o que a reportagem descrevia. Então, a ficha caiu. Ela ligou para a polícia e deu o nome dele, Arnel Yarhoud. Assim que ouviram esse nome, os investigadores reconheceram na hora. Era o sobrenome da família que morava na casa em frente, na diagonal a Daiane. A mesma família com quem eles tinham conversado mais de 1 ano antes, durante o levantamento inicial de vizinhos. Então eles voltaram até a mãe de Arnel. Ela disse que não sabia onde o filho estava, mas os detetives já tinham confirmado o suficiente. Arnel, de 26 anos, morava de forma intermitente no porão daquela casa, a poucos metros de onde Daiane havia sido morta. A polícia conseguiu localizá-lo e no dia 7 de abril de 2012, um sábado, Arnel foi preso enquanto trabalhava removendo um carpete em uma casa em Union Township. No primeiro momento, ele negou o envolvimento, mas concordou em fornecer uma amostra de DNA. E o resultado bateu. Era o sangue dele deixado na cena do crime mais de 1 ano antes. E diante da prova, Arnel confessou. Segundo o relato dado à polícia, Daiane o havia contratado para fazer pequenos serviços na casa dela. E em algum momento daquela noite ele tentou propor um relacionamento romântico com ela. E Daiane recusou. E foi essa rejeição, segundo a própria confissão dele, que fez ele estourar. Ele pegou uma tesoura e começou a esfaqueá-la. Daiane reagiu, lutou, resistiu. E é por isso que o corpo dela tinha tantas marcas de defesa. E no fim, ele a estrangulou até que ela parasse de se mexer. Depois disso, arrastou o corpo dela até o porão. Voltou para o andar de cima, tomou banho, colocou a própria roupa suja na máquina de lavar. Gente, a cabeça desse homem. Enquanto ele estava esperando a roupa terminar, ele preparou e comeu uma refeição na cozinha dela. A mesma cozinha onde poucas horas antes ele tinha acabado de tirar a vida de uma mulher que confiava nele o suficiente para deixá-la entrar na casa. E só depois de tudo isso, loucura, já com a roupa limpa, ele saiu pela porta da frente e atravessou a rua, de volta para a casa da própria mãe, a menos de 100 metros dali. O motivo exato de tanta violência por causa de uma simples recusa nunca foi totalmente explicado, nem mesmo pelo próprio promotor responsável pelo caso, que declarou publicamente que aquilo jamais teria uma explicação que fizesse sentido. E em 2014, quase 4 anos depois do assassinato, Arnel se declarou culpado pela morte de Daiane Zaleski. O processo foi conduzido pela promotoria de Union County, com a promotora assistente Caroline Lawler, representando a acusação. Ele foi sentenciado pelo juiz da Corte Superior de Nova Jersey, Joseph Donoghue, a pena máxima prevista de 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Ao justificar a sentença, o juiz afirmou que uma pena tão longa era necessária para expressar a indignação da sociedade diante de um crime daquela natureza. E até hoje, Arnel cumpre pena na Penitenciária Estadual de Nova Jersey, em Trenton, com previsão de permanecer encarcerado até 2042. E, gente, assim, o que mais assusta, no caso da Daiane Zaleski, não é só a violência do crime, é a distância, a falta dela. Por mais de 1 ano, o homem responsável pela morte dela morou a poucos metros de distância da cena do crime. Cruzou com vizinhos, conversou com investigadores, continuou a vida normalmente, enquanto mais de 100 pessoas inocentes tinham sua vida virada de cabeça para baixo só para provar que eles não tinham nada a ver com aquilo. E o que resolveu o caso, no fim,
Não foi uma prova de laboratório sofisticada, foi uma mulher do outro lado do país que prestou atenção em algo que não parecia normal e decidiu não ficar calada. Gente, fica o alerta aqui. Confiança não é sinônimo de segurança. E rejeição, por mais confortável que seja para quem recebe, nunca, em hipótese nenhuma, justifica violência. Diane Zaleski não teve escolha. Quem sobreviveu para contar essa história foram as pessoas que se recusaram a esquecer dela. E se esse caso te marcou, deixa aqui nos comentários o que mais te impressionou. E já que você chegou até aqui, com certeza você vai gostar do próximo vídeo da nossa playlist de casos reais. Ele está linkado logo ali. Até o próximo vídeo, pessoal.